Existem basicamente 4 posições que o lateral pode ocupar em fase ofensiva. Ele pode participar da saída de bola mais baixa ou ser aquele lateral mais interior que vai jogar praticamente como um volante. São posições que vão encaixar mais com laterais mais técnicos, que qualificam a saída, jogadores mais parados, mas que têm uma qualidade de passe para ajudar o time a evoluir. Na seleção, o Dorival tem escolhido o Danilo para ocupar essa função. E se a gente puxar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar da campanha vitoriosa dele pelo São Paulo, em que ele usava o Rafinha numa saída de 3. Uma outra possibilidade é o lateral ocupar a amplitude ou ser um interior. Em termos mais populares, jogar praticamente como um ponta na fase ofensiva ou como um meia pela direita um pouquinho mais por dentro. Já essa função vai encaixar com mais laterais de chegada, de ultrapassagem, de força física, de velocidade, de cruzamento, boa pisada na área. Agora sim, jogadores com mais movimento. E na seleção, o Dorival ainda tá testando jogadores com essa capacidade. Chegou a convocar o William do Cruzeiro, o Ian Couto, o Wanderson. E se a gente puxar nos trabalhos anteriores também, é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Rodinei fazendo esse papel na lateral direita do Flamengo. E o Wesley do Flamengo, recém-convocado para a seleção brasileira, faz melhor essa segunda função. Quem acompanha o Flamengo sabe que o Wesley é um lateral que não vai participar muito da saída de bola. É um jogador que muitas vezes já avança para o campo de ataque e vai se posicionar praticamente como um ponta na fase ofensiva. Quem vai participar da saída de bola geralmente são os zagueiros e 2 volantes e procuram passes mais diretos pro Wesley, para receber já mais avançado, em situações mais desequilibrantes, onde ele consegue influenciar mais o jogo, com ultrapassagem, com velocidade, drible, força física e cruzamento. E participar do jogo nessa posição mais avançada permite que o Wesley use muito uma das características que tornaram ele um dos principais laterais do futebol brasileiro: a qualidade de ultrapassagem. O Wesley, ele tem uma explosão acima da média. O que isso significa? Quando a gente pensa na velocidade de um jogador, ele basicamente pode correr de 3 formas diferentes. Ele pode ser um jogador que demora a engrenar, mas depois consegue colocar velocidade, um jogador que tem uma velocidade constante, explode e depois mantém igualmente, ou um jogador que tem essa primeira arrancada, velocidade, a explosão muito mais acentuada. E é o caso do Wesley, um jogador que consegue muitas vezes vencer o primeiro duelo só nessa explosão, nesse arranque inicial, que ele consegue bater o lateral oposto. E justamente por isso a gente vai ver muito esse choque, né, de lateral direito do Flamengo com o lateral esquerdo do adversário, justamente pelo Wesley ser o ponta do time na fase ofensiva. Mas não vai pensando que ele tem só o arranque inicial, a explosão, não. O Wesley tem muita capacidade de conduzir mantendo uma boa velocidade, ou seja, explode, ganha o primeiro duelo e consegue manter esse distanciamento na sequência dos lances. No primeiro gol do Flamengo, por exemplo, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ele é peça fundamental nessa característica, consegue vencer no primeiro arranque, arrasta o campo inteiro e aí sim vai deixar um dos passes finais antes de sair o gol do Flamengo. E são inúmeras as vezes que ele arranca, conduz, consegue inclusive entregar alguns dribles contra o adversário em um espaço mais curto, mas é uma peça fundamental para ajudar o time a progredir no campo, em especial em situações de transição. E é legal fazer essa comparação com a trajetória do Dorival também. O Dorival, nos trabalhos mais recentes, gostava de ter um lateral mais base de um lado e um lateral mais profundo do outro. No São Paulo, por exemplo, usou o Rafinha mais base e do outro lado o Caio Paulista. No Flamengo, por exemplo, ele já segurava mais o Felipe Luiz para avançar com o Rodinei. E na seleção brasileira eu vejo que o Wesley pode entregar o que talvez nenhum outro lateral entregou nesse ciclo de Copa do Mundo. E aquela coisa, quando a gente fala de lateral de ultrapassagem que chega na linha de fundo, não tem como fugir e não falar de cruzamentos. E quando a gente olha para os números do Wesley, eu acho que os números às vezes são um pouco frios e eles não contam realmente o que o jogador consegue entregar. No Brasileirão do ano passado teve média de 0,6 cruzamentos certos com 22% de assertividade. Números que parecem até baixos. Se a gente pegar essa trajetória dele no Flamengo, ele só deixou 4 assistências. Mas a sensação que eu tenho quando a gente olha só para os números e depois compara com os lances de fato, é que muitos dos passes decisivos, as grandes chances criadas do Wesley, não são contabilizados como cruzamentos. Muitas vezes vai arrancar, soltar um passe de lado, vai arrancar, driblar e soltar um passe pelo chão e vai contar mais como passe decisivo, passe no último terço, do que propriamente aquele cruzamento da beirada do campo. Isso obviamente mostra uma outra faceta, né? O Wesley não é só o cara da beirada do campo que vai ultrapassar e chegar na linha de fundo, é o cara que consegue fazer um movimento diagonal pisando na área, e às vezes não dando o último passe, mas um penúltimo passe junto com a condução que vai ser até mais importante para quebrar a defesa adversária. E é muito louco da gente falar de um jogador já tão experimentado, sendo nascido em 2003 com 21 anos. O Wesley já é titular do Flamengo há pelo menos 2 temporadas, tem mais de 100 jogos com a camisa rubro-negra e agora tá ganhando a primeira convocação dele pra seleção. Claro, ele passou muito por altos e baixos também, mas ele vem conseguindo se consolidar justamente por ser um lateral à brasileira, um lateral que a gente, enquanto brasileiro, sempre esteve acostumado a ver na seleção, lateral de pisada, de ofensividade, e não aquele lateral tão construtor que muitas vezes está mais associado a um perfil europeu de futebol. E um ponto muito maneiro que o Wesley conta dessa trajetória de evolução dele enquanto profissional é um trabalho de consultoria tática que ele fez com alguns especialistas. Isso ajudou ele a entender outras nuances do jogo, entender como que ele consegue colaborar não só com a bola no pé, mas entendendo o jogo como um todo e obviamente vai influenciar no desenvolvimento dele como atleta. Se liga. Eu tenho uma empresa que acaba os jogos, eles
pego todos os meus lances. Pode falar o nome? Pode falar. Outlier. Acho que é assim que se fala, né? Outlier FC. Eles pegam todos os meus lances, tudo. Eu toquei na bola, eles me mostram. Aí manda o jogo todo. Aí no outro dia, ou antes do... Por exemplo, jogamos hoje, eu vejo o vídeo quando eu chego em casa, ou até voltando do Maracanã, ou voltando do outro estádio, eu já vejo o vídeo na hora, depois do jogo. Todos os meus lances. Aí, um dia antes do jogo, ou no dia do jogo, a gente faz uma reunião sobre o que eu posso melhorar. Que daí eles vão lá, pegam esses lances e, por exemplo, eu tô com a bola aqui, eles me mostram as opções de passe que eu tenho, o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, meu posicionamento do corpo. E isso já tem um tempo que a gente está trabalhando e, graças a Deus, está tendo resultado. Então, assim, não é só a frieza dos números, né? Eles vão te mostrar também o quanto isso foi eficaz no seu jogo. Tem a questão, como você falou, no posicionamento do corpo. Sim, não, né? Tudo. Eles mostram tudo. Tipo, a maioria das vezes eu tava pegando a bola e já tava me livrando dela. Aí, às vezes, eu pressionava o meu companheiro e ele ficava sem opção de passe porque eu dei um passe apertado nele. Aí, a maioria das vezes eu posso pegar a bola e posso conduzir, que daí o adversário vai ser obrigado a vir pra cima de mim e eu vou ter mais opções de passe. Tipo, tudo isso eu fui analisando e fico vendo direto. Um ponto curioso dessa entrevista que o Wesley dá é que depois ele fala que ele só esqueceu de pedir pra você curtir o vídeo aqui no canal. Pô, se você chegou até aqui, tá acompanhando e tá gostando desse tipo de análise diferenciada, pra gente entender como cada jogador pode colaborar com a seleção brasileira, não esquece de curtir o vídeo, que é muito importante pra gente. E claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra acompanhar análises profundas sobre a seleção brasileira. E o lateral do Flamengo ainda tem uma outra qualidade que eu vejo muito pouca gente falando, que é a qualidade do domínio orientado, a qualidade do primeiro toque. E isso vai ajudar muitas vezes num duelo em 1 contra 1, em que ele precisa se desvencilhar do adversário e não vai ser um drible, mas vai ser um primeiro toque que ajuda ele a ganhar uma vantagem. Isso quando a pressão tá próxima para facilitar um giro, muitas vezes quando a pressão tá mais distante, mas não tá tão perfilada para proteger a profundidade. Ele dominar já dando tapa pro fundo ajuda ele a ganhar uma vantagem a mais e muitas vezes para esconder a intenção também. O adversário pode acreditar que ele vai se direcionar para um lado, mas com um movimento e um domínio muito bem orientado consegue sair e ganhar mais uma vez uma vantagem. Isso colabora pro estilo de jogo do Wesley, é um jogador muito propositivo. A gente não vai ver ele recebendo e soltando muito passe de lado, passe pra trás. É um jogador que parece que sempre orienta a próxima ação pra chegar no campo de ataque, chegar na linha de fundo, procurar uma tabela e receber na frente, conduzir e superar a marcação. Esse é um grande diferencial que, ao meu ver, é o principal ponto que fez ele chegar na seleção brasileira. Mas claro, falando de um lateral, a gente também precisa falar sobre o lado defensivo dele. E aqui eu confesso que é até um pouco difícil da gente ter um referencial. Isso porque o Flamengo é um time, principalmente depois que o Felipe Luiz assume, um time que dificilmente a gente vai ver se defendendo por muito tempo em organização defensiva, lá atrás, num bloco baixo. Então o Wesley, naturalmente, ele não vai ser tão exposto a situações de 1 contra 1, sendo aquele lateral para marcar o ponto adversário. A gente vai ver ele muito mais, e sendo importante nesse quesito, subindo para pressionar, em contra-pressão, perdeu a bola e fazer que ele perde e pressiona já no campo de ataque, então a gente vai ver mais momentos de desarme dele já no campo ofensivo. E no pior dos casos, é um lateral que, como você entendeu, tem muita velocidade e muita explosão, então é muito importante também na proteção da profundidade. O time subiu, tá sofrendo uma transição, um jogador que tem velocidade para acelerar e recuperar em situação de contra-ataque do adversário. E falando de seleção, me parece que essa convocação vem no momento certo. O Dorival ele ainda não conseguiu se encontrar com os laterais convocados. Não à toa nessa convocação a gente vê algo atípico. 2 laterais direitos convocados, Wesley e Wanderson, e só um lateral esquerdo, Guilherme Arana, já que o Danilo foi convocado como um zagueiro. Talvez para esse cenário, a gente entendendo que o Wesley possa ter mais minutagem, entendendo que o Dorival gosta de usar um lateral mais profundo, um lateral que segura mais, eu não acharia absurdo se ele usasse o Wesley pela direita e o Danilo pela esquerda, já que na própria coletiva, depois da convocação, ele falou que o Danilo pode jogar em qualquer uma das posições da defesa, e isso ajudando a dar mais equilíbrio, obviamente, para priorizar o Wesley. O mesmo poderia acontecer do lado esquerdo, ele usando o Arana com mais explosão, mais pisada no último terço, e o Danilo para segurar mais do outro lado, ou o próprio Wanderson que chegou a fazer isso na seleção com ele também. Mas é maneiro a gente ver um jogador tão pronto, com tantas qualidades, com 21 anos, como eu falei, nascido em 2003, mas com já 100 partidas de profissional, e que ao mesmo tempo parece estar pronto para situações difíceis. Foi super bem, foi um dos melhores jogadores da final da Copa do Brasil, em que o Flamengo saiu campeão na temporada passada, e é um jogador que dificilmente passa em branco em clássicos, um jogador que se destaca, que gosta de ser propositivo, justamente para incomodar o adversário. Para mim, um jogador pronto para a seleção brasileira, para entregar intensidade ofensiva para pisar no último terço e defensiva para ajudar na recomposição. Mas me conta aqui nos comentários, gostou da convocação do Wesley? Para você, ele seria titular ou ainda precisa de mais maturação?